Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô legal. Hoje é quinta-feira, geralmente gravo nas quintas-feiras com o pastor Nicolas. Às vezes nós antecipamos ou, dependendo da semana, até que tem que atrasar. Mas eu esqueci de mencionar na aula passada, mas eu recebi o desafio da família que nós fizemos na semana passada, recebi o desafio da família. De uma família só. De uma família só. Eu sei que vocês têm aí pelo menos até domingo ou até sábado à noite, não sei, para me mandar o desafio. Então eu recebi de uma família só, a família do Altair, o Altair fez com a Júlia e com o Guga, Luiz Gustavo, muito legal, fiquei muito feliz. Na verdade, a minha intenção é que os pais participem cada vez mais da instrução dos filhos, na instrução bíblica dos filhos. Esses vídeos aqui são só meios para que isso aconteça. Lá em Deuteronômio 6 está dito: tu as inculcarás a teus filhos. E inculcar lição bíblica não é fácil, não é fácil. Verdade bíblica não é fácil. Por isso que eu quis envolver aí os pais nesse desafio. E eu recebi esse desafio, espero receber mais desafios ainda até domingo, tá bom? Se você não enviou até ver esse vídeo, pode me enviar depois, tá? Não tem problema, gente. O que eu quero ver vocês fazendo, eu quero ver a participação de todos, eu quero que vocês aprendam tudo que a gente está ensinando aqui. Não precisa se preocupar com prazo e tal. E claro, quem entregou no prazo vai ter uma notinha lá a mais, uma consideração maior. Quem entregou depois disso não tem problema, contanto que entregue. Quem não entregou é 0, tá bom? Quem entregou mesmo no prazo é 10. Quem não entregou no prazo, aí vai ficar com 5, 6, 7, dependendo da qualidade. Tá bom? Quem não entregou é 0. Tá bom, gente, vamos continuar aqui na história. Essa história não acabou. O povo estava com fome. Na verdade, Samaria estava sitiada. A Síria tinha sitiado a Samaria. Nós estamos lá em 2 Reis 6. Minto, 2 Reis 7. Já é 2 Reis 7. Nós terminamos o 6 na aula passada. Então, 2 Reis 7. Nós vamos falar só de 2 versículos. Mas ainda estamos nessa situação. Lá, Israel sitiada, fome extrema, a mulher tendo que comer o próprio filho, fome extrema. O rei indignado mandou matar Eliseu, falando que a culpa de tudo aquilo era de Deus. E tinha que matar o profeta do Senhor. Na verdade, quando ele fala matar o profeta do Senhor, a sua indignação se mostra com o profeta, mas na realidade, lá dentro, é contra o próprio Deus. Claro, é contra o próprio Deus. Se pudesse matar Deus, ele mataria, só que não tem essa capacidade. Então ele manda matar o Eliseu, que é o enviado. Mas não conseguiu, claro que não conseguiu. E essa história, ela vai até o final do capítulo 7. O final do capítulo 7. É uma história muito legal. Mas nós vamos só o versículo 1 e 2. E a mensagem central que nós podemos extrair, a mensagem central da aula passada era: a incredulidade endurece o coração. Incredulidade do rei Jorão endureceu seu coração ao ponto dele reagir mal àquela situação, reagir perversamente àquela situação. E aqui nós vamos continuar falando da incredulidade, só que aqui o sujeito da incredulidade é uma outra pessoa, mas a nossa mensagem central ainda continua sendo sobre a incredulidade, e a incredulidade priva de bênçãos. A incredulidade priva de bênçãos. Então, o que é a incredulidade eu já expliquei para vocês lá no vídeo na aula passada. Se você não sabe o que é incredulidade, vai lá. Mas, grosso modo aqui, mais uma vez, a incredulidade é não crer em Deus. Mais uma vez, não é esse, você crê em Deus? Eu creio. Não é isso. É crer no sentido de se relacionar com Ele, de confiar nele, de orar, de buscar Deus. Essa é a verdadeira crença em Deus. O que as pessoas falam hoje em dia: você crê em Deus? Creio. Mas elas vivem do jeito que elas quiserem. Isso não é crer em Deus de verdade. Isso continua sendo incredulidade. E a incredulidade priva de bênçãos. O que é privar? A incredulidade impede que a pessoa desfrute de bênçãos.
Sim, nós vamos ver essa verdade nos versículos 1 e 2 do capítulo 7 de 2 Reis e em outros textos aqui da Bíblia. Nós vamos ver pessoas que creram em Deus e receberam bênçãos e pessoas, assim como o povo de Israel, não creu em Deus e foi privado de bênçãos. Porque a incredulidade priva, sim, a gente de bênçãos. Privar é impedir de desfrutar, de usufruir das bênçãos. Ok? A história é bem rápida, vamos ler aqui os dois versículos porque dá tempo. Versículo 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu, depois de ter a sua cabeça ali prometida, o rei vai tirar a sua cabeça. Então, mandaram alguém até Eliseu falar, o rei vai te matar, o rei quer a sua cabeça. Então Eliseu diz o seguinte, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Pastor Isaac, eu não entendi nada. É difícil entender mesmo, porque ele está falando aqui de moeda, né? de unidades monetárias. Nós temos hoje no Brasil o quê? O real. Eu sei que tem algumas pessoas que me assistem nos Estados Unidos, tem lá o dólar. Eu sei que tem gente que me assiste até nos Emirados Árabes. Eu não sei qual é a moeda dos Emirados Árabes. Se você que está me assistindo aí dos Emirados Árabes, coloca aí nos comentários qual é a moeda que vocês utilizam aí, tá bom? Mas eu sei que nós temos aqui no Brasil o real. Então, se você lesse aqui no Brasil, esse versículo 1, você leria assim, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por R$1. E o que é um alqueire? A gente está lendo aqui, ele vai falar lá no versículo 1, no capítulo 7, nós estamos aí, não fuja, capítulo 7, versículo 1. O que é um alqueire e ciclo de prata? Então, o que é isso? Um recurso que nós utilizamos e vocês devem aprender a utilizar é olhar outras versões. Como assim outras versões? Outras traduções da Bíblia. Nós utilizamos aqui a Revista Atualizada. Eu utilizo a Revista Atualizada. Mas algumas coisas não dá para entender direito. Não dá para... Um alqueire de flor de farinha por um ciclo. O que é isso, na verdade? E se você for na NVT, nova versão transformadora, vocês vão ler assim... Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. Olha só, então um ciclo eram 12 gramas de prata, um ciclo, e 6 litros de farinha correspondia aí a um alqueire de flor de farinha. Um alqueire de flor de farinha. E não um alqueire de flor de farinha. Alqueire hoje é medida diária, naquela época era medida de peso. Então, 6 litros de farinha. 6 litros não vai dar exatamente 6 quilos, porque 1 quilo não é correspondente a litro. Mas vocês podem ter uma ideia aí. Era muita farinha? Dá para fazer muita coisa com 6 litros de farinha, que era a medida de peso? Dava para fazer? Dava para fazer muita coisa. Eu mesmo com, sei lá, meio litro ou 1/4 de litro de farinha dá para fazer bastante pão. Sim, você mistura com água e faz pão. E pão dá para comer por um bom tempo. Então, peraí, vamos entender aqui agora, o que Eliseu está dizendo aqui. A estas horas, amanhã, dar-se-á um alqueire, é muita farinha. Então, o alqueire aqui é uma unidade de medida aqui de quantidade. É muita farinha. Um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Vamos comparar? Eu sei que está difícil, mas vamos comparar com o próprio texto. Volte os seus olhos para o versículo 25 do capítulo 6, para entender. Peraí, ele está dizendo que amanhã, está profetizando que amanhã um alqueire de flor de farinha vai custar um ciclo. E 2 alqueires de cevada vai custar um ciclo. É isso também. E 2 de cevada por um ciclo. Isso nós sabemos, tá bom? Mas olha antes dessa profecia, o que estava acontecendo? Qual era a inflação do lugar? Quanto valia realmente o ciclo? Quanto valiam as coisas? A inflação mede isso, quanto valem as coisas,
os bens que nós compramos no supermercado, a luz que nós pagamos, a água, enfim, a inflação mede isso, o valor real das coisas, tá? E aí no versículo 25 do capítulo 6 diz o seguinte: houve grande fome em Samaria. Ok, houve grande fome em Samaria, fome no nível de pessoas comerem seus próprios filhos. E aí, qual era a inflação da época? Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento, não é nem o jumento inteiro, é só a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Peraí, a inflação estava alta ou não estava? Estava. É que nem você comprar, sei lá, o que vocês gostam? Um pacote de bolacha recheada. Eu gosto daquela bolacha Bono, de doce de leite. Agora tem uma de churros, muito gostosa também, Bono. É como se fosse, uma Bono vai custar R$200. Nossa, é muito dinheiro, não é? Por um pacote de bolacha? É muito dinheiro. Eu ia pensar duas vezes se eu ia dar R$200 num pacote de bolacha. É que nem pagar, sei lá, R$200 mil num iPhone. Tem gente que paga, mas é muito dinheiro. É isso que estava acontecendo aqui, olha só. E um pouco de esterco de pombas. Cocô de pomba? Estão vendendo até cocô de pomba para ver se o povo sobrevivia. Quanto custava o esterco de pombas? 5 ciclos de prata. Então você comprava cocô de pomba por 5 ciclos de prata. Então, e aí a profecia de Eliseu vem e muda a inflação. Amanhã a inflação vai ser outra. O valor das coisas vai ser outro. Não vai comprar cabeça de jumento, que você não consegue extrair muita coisa, vai fazer um caldo de cabeça de jumento. Não sei se o pastor Thomas já comeu caldo de cabeça de jumento, que ele já comeu coisas bem diferentes lá em Grão-Mogol, mas fazer ali cabeça de jumento. Tem gente que come cabeça de macaco. Cabeça de jumento eu nunca vi. E cocô de pombo. Cocô de pombo custava o quê? 5 ciclos. E a cabeça de jumento, 80 ciclos. E a inflação muda do dia para a noite. Eliseu falou, amanhã, uma quantidade enorme de farinha vai custar o quê? 1 ciclo. E com a farinha você faz pão, você faz outros alimentos. E o que mais? A cevada, que também você faz vários alimentos, vai custar o quê? 1 ciclo. Vai mudar a inflação. E a cabeça de jumento não vai valer nada, cocô de pombo não vai valer nada. Essa era a profecia. Entenderam? Deu para entender a matemática das coisas? Também não sou muito bom em matemática, eu tenho essa dificuldade, mas acho que dá para entender aqui a diferença durante a fome e na profecia de Eliseu, que vai se cumprir. Vai se cumprir lá no final do capítulo. E olha só, Eliseu deu essa profecia, falou isso, qual seria a sua reação lá? Passando fome, magrinho, triste, fraquinho, e Eliseu falou, amanhã, mais ou menos esse horário aí, a farinha não vai valer nada, vai ter cevada, vai ter alimento. No cerne ele estava dizendo isso, vai ter alimento para todo mundo. O que você diria? Eu ia ficar bem feliz, bem feliz, muito feliz. Nossa, é o homem de Deus falando, o que ele fala acontece, é claro, porque eu creio em Deus, porque eu creio que Deus é capaz e Deus faz isso que o profeta está dizendo. Eu creio, mas uma pessoa que não cria em Deus, isso é incredulidade, e a incredulidade priva das bênçãos. Olha só o que aconteceu com esse homem. Porém, versículo 2 do capítulo 7, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, aqui é uma expressão para dizer que era o capitão ali, o braço direito do rei, tá? Não é necessariamente algo literal, tinha que segurar porque o rei estava fraquinho. Pode ser, mas aqui é para exemplificar, para dizer que é o braço direito do rei. O capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Meus queridos, isso é a maior prova de incredulidade. O homem de Deus falou, veio a palavra de Deus por meio de Eliseu e ele ainda colocou Deus em xeque. Falou, não é possível, não acredito, não. Deus não vai fazer isso.
Isso é incredulidade. Quando lemos na Bíblia coisas acerca de Deus e duvidamos, isso é incredulidade. E essa incredulidade, o que aconteceu com esse homem? Privou ele de receber a bênção. Que bênção era? Comida. Olha só. Seguindo o versículo 2. Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aqui a punição pela incredulidade daquele homem. Você estava duvidando de que Deus vai fazer isso? Tá bom, você não vai comer. Foi isso. Você não vai comer dessa profecia aqui. A incredulidade priva de bênção, sim ou não? Priva. Vejam bem, um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que tudo que nós pedimos a Deus, com confiança, Senhor Deus, eu quero um carro. Senhor Deus, eu quero um iPhone. Senhor Deus, eu quero uma viagem para Disney. E eu, não duvidando, isso vai acontecer. Nada disso. Nada disso. Deus não é nosso gênio da lâmpada. Nós esfregamos lá, pedimos com confiança e Deus tem que fazer porque Ele viu lá o tamanho da nossa confiança, Ele está amarrado. De jeito nenhum, gente, de jeito nenhum. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser me dar a viagem para Disney, Ele me dá. Mas quando Ele quiser, do modo que Ele quiser. Eu posso orar pedindo uma viagem para Disney? Posso, claro que posso. O Senhor Deus é meu Pai, é nosso Pai. Eu posso pedir as coisas como a um pai que se compadece dos seus filhos. Mas nada, absolutamente nada em mim vai garantir um resultado em Deus. Nada. Mas então o que garante o resultado em Deus? Nada. Ele dá se Ele quiser, para o nosso bem. Ele tira as coisas para o nosso bem. Lá no livro de Jó diz, o Senhor deu, o Senhor Deus deu e Ele tirou. E qual é a reação de Jó diante disso? Então não aguento mais, então quero morrer. Não foi isso? Jó disse, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus, porque Deus tirou as coisas que ele tinha, Deus deu as coisas que ele tinha e Deus tirou. A reação do crente é essa. Bendito seja, louvar a Deus diante dessas circunstâncias. Então aqui fica bem claro, não é porque vou pedir com confiança no meu coração, não vou ser um incrédulo e eu vou desfrutar de todas as bênçãos. Não é isso, eu estou dizendo que a incredulidade priva de bênçãos. Isso que eu estou dizendo, a incredulidade priva de bênçãos. Assim como esse capitão foi privado de participar da bênção ali, profetizada por Eliseu, a incredulidade priva a gente de muitas bênçãos. E a incredulidade de Israel o privou de muitas bênçãos. Israel era um cabeça dura. Sim, o povo de Deus era cabeça dura. Estava passando por um momento assim. Desde o rei Acabe, desde ali do surgimento do profeta Elias, o povo não tinha mudado de ideia, continuava do coração duro, continuava adorando ali falsos deuses e não confiavam em Deus, no Deus verdadeiro. O povo de coração endurecido. O Israel era assim, e parece um epítome ou uma forma pictória de nos retratar. Israel tem muitas semelhanças conosco, porque às vezes o nosso coração se endurece, tamanha a nossa incredulidade, mas não pode ser assim, não pode. Vejam aí, Hebreus no capítulo 3, Israel sendo privado de bênçãos por causa da sua incredulidade. Hebreus 3, nós já lemos na aula passada os versículos 7 a 12, que fala do povo incrédulo que tentava Deus, que duvidava de Deus, e Deus falou, vocês estão duvidando, vocês estão me tentando, vocês não vão entrar na terra prometida. Foi isso que aconteceu. Mais uma vez, a incredulidade daquele povo os privou de entrar na terra prometida. Os privou do quê? De bênção. A incredulidade priva de bênçãos, é isso que acontece. O povo foi privado dessa bênção. Olha só, aí no capítulo 3 de Hebreus, agora a partir do versículo 15. Enquanto se diz,
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação. Esse lugar, esse evento que eu mencionei para vocês, é a provocação, quando os israelitas provocaram a Deus. E Deus pesou a sua mão e decidiu ali fazer com que aquela geração não entrasse na terra prometida. Uma geração incrédula. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha lá, aquela geração que não entrou na terra. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Aqui é a punição de Deus, vocês vão morrer no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Olha aqui os incrédulos. Vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida, não puderam desfrutar das bênçãos, por causa de quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Na minha Bíblia está escrito assim, pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles foram privados de bênçãos por causa da sua incredulidade. Mas nós temos bons exemplos. Sim, nós temos bons exemplos de pessoas que creram e receberam bênçãos. Eu vou mencionar apenas duas pessoas que creram em Deus. Isso está lá em Hebreus 11, 8 a 12. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão, anote aí, depois leia, Hebreus 11, de 8 a 12. Abraão creu em Deus e o que aconteceu com ele? Ele foi abençoado por Deus. Foi abençoado, porque crer em Deus nos faz desfrutar de muitas bênçãos, porque nós começamos um relacionamento com Ele e Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus nos abençoa, Deus é o melhor pai do mundo, o melhor pai do universo. Você acha que seu pai é bom? Deus é muito mais, porque Ele nos abençoa, Ele nos sustenta, nós podemos nos relacionar com Ele e ver essas coisas acontecendo. Ver que o alimento de cada dia no nosso prato foi Deus que deu. Nós podemos enxergar essas coisas. Por quê? Porque cremos nele, não somos incrédulos. Então, o que aconteceu com Abraão? Abraão creu em Deus e ele foi abençoado. Por mais que ele tenha peregrinado na terra prometida como estrangeiro, ele ainda teve uma descendência, teve Isaac, que era o filho da promessa, e Sara também. Sara creu em Deus e já na sua velhice ela concebeu um filho. Mesmo sendo estéril, na sua velhice ela concebeu um filho. Ela desfrutou das bênçãos prometidas por Deus, que era descendência e território, mesmo que ali não fixo, mesmo não tendo visto de fato, mas eles desfrutaram ali de um prenúncio do que a bênção realmente será. Eles desfrutaram de descendência e território. Por quê? Porque creram em Deus. Assim como a incredulidade priva de bênçãos, a fé, olha aqui, aqui é o contrário, né? A antítese da mensagem central. A fé nos faz participar de muitas bênçãos. A fé nos concede, a fé nos dá benefícios aí que são essas bênçãos. E eu quero que vocês vejam aí no versículo 6 de Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui, agradar é no sentido de ter um relacionamento com Ele. Se eu sou inimigo de alguém, eu não consigo realmente agradar essa pessoa, se eu sou inimigo. A fé vai me trazer o quê? A reconciliação. Mas sem fé, sem a fé salvadora, eu não consigo agradar a Deus. Não consigo, por quê? Porque eu não estou reconciliado com Ele, porque eu sou inimigo dele. Olha aí. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso é credulidade, isso é ter fé, isso é ser crente e não incrédulo, não ser incrédulo, não aderir à incredulidade. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E o que significa isso, pastor Isaac? Peraí,
As pessoas que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Ok, eu me aproximei de Deus, eu creio que Ele existe por meio de Jesus, eu entreguei minha vida a Ele, agora Ele é meu Senhor e eu temo a Ele e obedeço a Deus. E olha o que acontece depois. Quando você entrega a sua vida, quando você tem um relacionamento com Deus restabelecido, olha o que acontece. Deus se torna galardoador. O que é isso? Ele dá galardões, presentes, bênçãos para aqueles que o buscam. É isso. Deus dá bênçãos inúmeras. É a viagem para Disney? É o carro novo? Pode ser. Mas não é necessário isso. Claro que não é necessário. Nós vamos ver aqui em Efésios 1, e esse vai ser o nosso desafio. Efésios 1, desafio das bênçãos. Desafio das bênçãos. Nós vamos ver em Efésios 1, Efésios no capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Vocês vão ter que me mandar um vídeo, ou um áudio, ou até por escrito. Eu gosto quando é vídeo, eu consigo ver o rosto de vocês, é muito legal isso. Ver a expressão de vocês. Isso ajuda até vocês a praticarem essa... Não é que estejam falando com uma câmera, mas praticar aí o discurso, a retórica, a apresentação de um trabalho. Isso é bom para vocês, para o futuro de vocês, tá bom? Então eu prefiro o vídeo. Pode me mandar por áudio? Pode. Pode me mandar por escrito? Pode, mas eu prefiro o vídeo, tá bom? Efésios 1, 13 a 14. Quais são as bênçãos elencadas nesse texto? Eu quero saber, não posso dormir. Quais são as bênçãos desse trecho, desse capítulo? Efésios 1, 3 a 14. Como assim, pastor? Quais são as bênçãos? Nós olhamos aqui que Deus se torna galardoador dos que o buscam. E aqui em Efésios 1, vai falar acerca de algumas bênçãos que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Olha só o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nossa, o que são essas bênçãos espirituais, bênção espiritual nas regiões celestiais? Ele vai falar nos próximos versículos. Então eu quero que vocês identifiquem quais são essas bênçãos. As bênçãos vão do versículo 3 até o versículo 14. Eu vou dar uma dica, vou dar uma bênção aqui, uma dica. No próprio versículo 14, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, olha uma bênção, para sermos santos e irrepreensíveis nele. Qual é a primeira bênção aqui? A predestinação. Alguns vão colocar a predestinação ou a separação, que ser santo aqui é ser separado para um fim específico. Então, para sermos santos, separados e irrepreensíveis. Já temos aqui bênção em cima de bênção, porque ele nos escolheu nele e para sermos com um propósito específico. Essa é uma bênção. Quero que vocês me expliquem. Me mostrem aí no texto quais são as bênçãos decorrentes, quais são essas bênçãos decorrentes do nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus, tá bom? Se está com dúvida, não entendi direito, entre em contato comigo. Me mande aí um áudio, comentário, entre em contato comigo que eu vou explicar melhor. Mas eu acho que ficou claro. Identifiquem aí nos versículos seguintes quais são as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, fruto aí do nosso relacionamento com Deus. Tá bom? O desafio das bênçãos está lançado. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Estou aqui à disposição de vocês para dúvidas, para conversar, o que vocês quiserem, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido muito, como eu aprendi. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.